bom para a A gente palavra entender. comunhão no português, ela vem da palavra de origem grega, no Novo Testamento, do oikos. Oikos. Oikos, que são aqueles grupos, na verdade são a ideia de clãs. Os oikos, na Grécia Antiga, formavam as famílias, os clãs, né, que tinha a representação nas assembleias. E ali onde os escravos, por exemplo, um escravo tal pertencia a tal oikos. E essa é a palavra que dá origem à A comunhão, que é a koinonia, Uhum. né, que dá origem à palavra economia, que dá origem à palavra ecumênico, e aí por diante. Tudo que promove esse ajuntamento, isso no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu não lembro a palavra como se diz, mas ela é usada no Salmo 23, quando Davi diz assim, e eu habitarei na casa do Senhor. Ali a palavra casa não é prédio, ali é a mesma ideia de oikos. Eu habitarei no clã, na família Na do reunião. Senhor, na comunhão do Senhor. Então, é só para dar uma ideia. A pergunta é, vale a pena? Ora, se for do Senhor, vale a pena. Claro, Né? claro. A questão, o pastor Silvio colocou, e se não for? Aí eu questiono o tanto que realmente vai valer a pena. Mas Gerson, hoje, com tantas denominações que a gente tem, né, tantos segmentos diferentes, o que faz uma pessoa permanecer em uma ou outra, não é esse o diferencial? Ela se sentiu naquele lugar ali em comunhão, porque ela não tem a obrigação de estar naquele lugar, né? Ela Verdade. pode procurar alguma coisa que se adequa à realidade dela, ao círculo, né, deles. Então eu vejo que comunhão é o fator principal com que faça com Sim. que a pessoa permaneça naquele lugar. Tem a questão primordial, que é a acolhida, a pessoa se sente acolhida. Essa é uma realidade. E esse deve ser o ideal. Você colocou no início do programa, vamos ter um ideal. Né? Mas existem uma outra história, que é, por exemplo, o medo. Pessoas ficam, às vezes, em alguns grupos, inclusive eclesiásticos, por medo de sair dali. Aí, se eu sair, o que vai acontecer com a minha vida? O que meu pai vai achar? O que minha mãe vai falar? Por ter se Não identificado por causa da naquela comunhão, mas porque o medo de perder o vínculo. Né? E, às vezes, não tem nem comunhão. Entendi. Tem apenas uma relação de tradição que Fria, não é fria, longe, superficial, distante, né? superficial. Vira um clubinho. Vira só. E aí o pastor Silvio, né, colocou no intervalo aqui, o que não é comunhão. Pertencer juridicamente a uma entidade religiosa não é comunhão. Ponto. Primeiro ponto que eu já queria colocar. Legal. O que mais você não acha, Jorge, que não é comunhão? Pois é. O que não é comunhão também é eu estar num grupo, além do medo, né? Que esse medo faz parte de uma manipulação, não é verdade? Eu manipulo. E o que a gente vê muito por aí, por exemplo, quando o direito de ir e vir é tolhido. Verdade. Isso não é comunhão, não é verdade? Enquanto gente, enquanto cidadão, enquanto pessoa, todo mundo tem o direito de ir e vir para onde quiser, a hora que quiser. Se eu entendo que o meu lugar de saúde, onde eu vou exercer a minha espiritualidade é num outro lugar, eu tenho o direito de ir para lá a hora que eu quiser. Né? Não tem ninguém que é de ninguém. Ninguém manipula ninguém prende ninguém. Existe todos em Cristo. Sem liberalismo, Né? né? Debaixo da obediência também. Mas é debaixo de um entendimento em Cristo. Do meu lugar no corpo de Cristo, de quem eu sou em Cristo. Né? Eu não posso, por exemplo, aí o cara fala assim, porque, não, eu não te abençoo para ir, ou isso, ou aquilo. Espera aí, me ajuda aqui. Isso é maldade. Né? Isso é desumano, entende? Se a pessoa está entendendo que lá é o melhor para ela, que ali ela vai ter saúde espiritual, que é um lugar bacana, que ela pode crescer. Você citou, por exemplo, aí os nossos grupos, né, denominacionais, tantos grupos cristãos. Gente, é um negócio, se eu olho a providência de Deus, todo mundo tem um lugar no corpo. Claro, se encaixa. Todo mundo se encaixa em algum lugar. Todo mundo tem um serviço para fazer em algum lugar. Então é eu procurar isso. Deixa eu pegar uma parte aqui e dizer, eu não sou advogado não, mas eu gosto de estudar algumas coisinhas disso. A própria Constituição do nosso país, que temos que entender que ela vale, inclusive, espiritualmente para quem da fé, ela diz o seguinte, que ninguém poderá ser obrigado a permanecer em nenhuma instituição. Olha que loucura isso. A própria lei. A própria lei está dizendo. Não é? Então, existe o que o Jorge está falando, o que não é comunhão.
é eu ou qualquer pessoa obrigar alguém a estar comigo. Isso não é comunhão. Não é, de nunca, né? Essa não vale a pena. Essa aí é sofrimento para a família e para quem participa. É Eu verdade. acho que tem os dois lados, né? Eu concordo plenamente. Tem o lado também da pessoa ficar passeando em várias igrejas. Aí eu vou para a Batista, depois eu vou Sem para compromisso. Isso não Assembleia, é eu vou para comunhão isso, eu vou também. pra aquilo. Não é comunhão Não é também. comunhão. Claro, claro, Então, acho que claro. é o que o pastor falou, a questão do Claro, equilíbrio, né? claro. Eu saber que eu tenho um compromisso com Deus, primeiramente, com aquela igreja. Agora, qual o motivo pelo qual eu estou saindo? Não é? Acho que isso aí é uma pergunta muito importante. Vai ter motivo que, obviamente, você mudou para longe, o seu serviço, não sei, uma série de Comodidade, coisas que vão acontecer, comodidade, que vai te levar realmente para um outro local. Agora, eu vou ficar saindo daqui, saindo dali, porque eu não concordei, o pastor no Rio. Acontece muito, né? Lá na igreja, eu sou filha e esposa de pastor. E acontece muito, não me ligou no dia do meu aniversário. Não me visitou, eu estava doente. Aí eu achei melhor ficar aqui perto da minha casa agora. Me então, avisa, né, e tal. pastor? Vem no meu Então, ou aniversário. seja, né? existem motivos e motivos. Né? Então, motivos que realmente são justos e que vêm de Deus para abençoar a vida daquela pessoa e da própria igreja, e os motivos que não justificam. Né? Eu Pastor sei, Silvio. mas tem um que tem que ser considerado, que às vezes os líderes não consideram. E eu falo isso como pastor. Às vezes a família pode olhar e falar assim, aqui, eu não gostei daqui. Sim, Simplesmente. exatamente. Eu tô procurando um lugar que a gente A família quer ficar. quer ficar, seja bom. Aqui, mas nem todo mundo tem essa autenticidade. Aham. Nem todo mundo tem Essa a coragem franqueza, de chegar. seriedade. Colocam nessa desculpas, franqueza, né? E fala que não, eu não estou me sentindo bem aqui. Não é verdade? Verdade. Oi, Eu- meu irmão, eu- poxa vida, então vai para um outro lugar onde você se sinta bem. Pô. Tive um irmão lá na igreja que Meu ele, Deus. um dia, ele sentava sempre no lugar, né? E muito engraçado que ele falou assim, ô Gerson, essa caixa de som está muito alta aqui na minha orelha, aqui. Esse negócio é ruim, isso está atrapalhando a minha comunhão. Olha só, então cada um vai Detalhes, ter uma ter visão. um olhar, né? Agora voltando, o que a irmã ali colocou, o que não é comunhão, esse passear, eu sou de todos e não sou de ninguém. Você tirou. Agora, me preocupa um pouco, dando agora uma guinada aqui na questão virtual, me preocupa um pouco essa ideia que está hoje muito forte daqueles que amam a Cristo, querem Cristo, né? E não querem a igreja. Eu sei que a igreja tem muitas debilidades, nós somos gente, somos limitados. Passíveis a E isso, se a gente sim. for pontuar, nós vamos fazer infinitos programas só sobre isso. Aham. Mas eu preciso de entender que ser igreja é diferente. Eu não posso só frequentar. Eu não posso só achar que a minha presença numa reunião semanal, ela gera comunhão para mim. Não é. Não é alimento Eu tenho que ter suficiente. vida. Essa vida é o corpo de Cristo. É uns nos outros, é um trabalhando, é um ajudando o outro, é um ouvindo o outro, é um participando da vida do outro. Jesus vem buscar a né? igreja. É a igreja. Né? Não é uma pessoa não é separada. verdade? Então, eu preciso de tentar administrar as localidades, as igrejas locais, né, com suas denominações, não me interessam aqui, mas e tentar ver essa igreja e tentar me encontrar nessa igreja, que está aí, porque tem lugar. Não tem jeito de você viver um cristianismo sozinho. Verdade. Quem vive só está doente. Quem tem prazer sozinho está doente. Eu quero aproveitar essa palavra, né? A gente falando sobre comunhão de uma forma macro. Vamos então entrar dentro do ambiente, na casa de Deus, na igreja de comunhão, e vamos para uma linguagem um pouco mais micro, falando sobre os ministérios. E aí, Saulo, quero puxar um pouquinho de você em relação ao louvor. Né? É possível você estar com um grupo, ministrar louvor, com seus instrumentistas, na igreja, ministrar louvor, sem você ter algum tipo de relacionamento ou comunhão com essas pessoas? Na Bom, sua prática pessoal aí, no seu ministério. Bom, nesses dias, né, Ju, a gente tem vivido, assim, totalmente uma transformação em relação ao louvor em nossa igreja. Né? Agora nós estamos com um projeto novo, né, onde todos os músicos têm um momento de estarem tocando com outros músicos também que fazem parte do Ministério de Louvor. Então isso traz uma comunhão maior entre a gente, né? Até mesmo tecnicamente falando, né? Um conhece um pouco mais, outro conhece, né? Vai aprendendo um com o outro ali. Eu acho Que ajudam, que né? que é o corpo, né? É a igreja.
né? São vários membros, né? Uns vão mais além, outros não, mas o fato de nós nos reunirmos e buscarmos ter essa proximidade um com o outro, quando nós subimos ao altar para ministrar, é algo fantástico, porque nós até mesmo, o nosso olhar um com o outro, dá para entender o que nós queremos ministrar através do louvor, sabe? E isso é fantástico, quando nós trazemos essa nossa comunhão fora altar, para o altar, porque ele apenas é uma vitrine para nós, né, de algo que nós vivenciamos ali nos ensaios, em oração, né? Então, assim, esse tempo que nós temos vivido, eu achei muito interessante quando eu recebi o convite para esse tema, que é algo que nós temos vivido na prática hoje em Graciosa Paz, né? E assim, é algo que nós até temos no nosso banner lá da nossa igreja, algo que nós queremos viver sempre, é o que está escrito em nossa igreja, que é um banner muito grande, quem for lá pode ver: juntos nós somos melhores, sabe? Então, assim, algo que nós temos buscado do Senhor a cada dia, viver em unidade, viver em comunhão, sabe? Porque é um corpo. O Senhor não veio buscar, como a irmã acabou de falar, quem? Keila, né? Acabou de falar, Jesus não está vindo buscar apenas uma pessoa em específico, Ele está vindo buscar a igreja. Existe um corpo para ser buscado, e não vai ser um corpo incompleto, né? Então, essa comunhão é muito importante, em louvor, então, maravilhoso. Falando nisso, estamos na igreja, comunhão, estar com os irmãos, se a comunhão é boa, como o Gerson disse. A forma da gente se envolver mais na comunhão é estar presente nos ministérios, na vida da igreja. Fala um pouquinho, pastor. Esse louvor abençoadíssimo, né, do Asaf, né? Eu creio que os pés deles estavam nesta terra, mas o coração estava dentro do Santo dos Santos. Com certeza. Quando ele fala: com os nossos olhos em Cristo. Então, essa é a comunhão que eu creio que vai proporcionar a unidade do corpo de Cristo. Eu escrevi um livro, 2 volumes, um livro pequeno, cujo título ele choca, porque o título é: Eu estou salvo, apesar de conviver com os crentes. Uau. E alguns tópicos que realmente é o que nós vivemos, não é nada escondido. O problema é aquela coragem para você colocar, e nós vivemos isso dentro da igreja. Não vamos pelo lado negativo, vamos pelo positivo. Também tem esta coisa abençoada, que eu vou pegar nessa palavra abençoada, que é com os nossos olhos em Cristo. Então, veja bem, quando nós estamos na igreja, que nós sabemos que nós estamos no corpo de Cristo, participando com membros do corpo de Cristo, esta comunhão não tem preço. Foi pago um alto preço, acabou, está pago. É o sangue do Cordeiro. Essa é a comunhão que vale a pena. Essa é a comunhão que nós devemos buscar. Esta é a comunhão que eu creio que nós, os pastores, devemos proporcionar na igreja, pregando a mensagem de Cristo, a cruz do Calvário. Foi na cruz. Foi na cruz. É na cruz que nós temos um direcional, para nós sabermos que realmente nós estamos lavados no sangue do Cordeiro. Temos comunhão uns com os outros, não em torno de algum programa, algum oba-oba, que se não, domingo que vem vai ter outro. Não é isso. É comunhão do corpo de Cristo, aquele abençoado que nós estamos selados, e não tem nada que pode nos tirar das mãos daquele que falta pouco para estarmos com ele. Pastor Silvio, pastores, Keila, vocês acham que os nossos irmãos que vêm ao culto, assistem o culto, imediatamente volta para casa, no domingo seguinte eles vêm ao culto, ouvem a pregação, volta para casa, vocês acham que eles têm o entendimento de que isso para eles é comunhão? Se a igreja ensina que isso é comunhão, eles acham que é. Entendi. Depende do direcionamento Mas da não é. liderança, né? Isso o Jorge colocou muito bem, é muito raso, né? Na verdade, a igreja primitiva não tinha o hábito dominical. Isso aí foi estabelecido depois, porque a igreja primitiva celebrava Jesus enquanto vida. Eles trabalhavam, rodavam e partiam o pão de casa em casa e tal. Lembrava-se do domingo como o dia do Senhor, enquanto uma referência que foi nesse dia que o Senhor A ressurreição, né? ressuscitou.
mas instituído como o dia do culto, isso veio depois. Então, o dia a dia da igreja, a comunhão, ela é percebida e deve ser percebida no dia a dia, né? Eu estou em comunhão, eu estou com meu irmão o tempo todo. Eu deveria saber disso. E ele tem que contar comigo e eu devo entender que eu posso contar com ele. Em oração, em partilha, né? Em dividir. Na vida. A né? vida. Essa é a comunhão. Mas se a igreja ensina que a comunhão é estar domingo no culto, Ele vai achar que é isso. ela está colhendo o fruto desse ensinamento. Porque Vai não se é só frustrar, isso. O culto é uma expressão coletiva de algo maior, de algo que já aconteceu, ou pelo menos deveria. Né? O culto é esse momento, são 2 horas durante a semana, onde o povo se reúne para agradecer a Deus, né? Participar do sacramento, seja batismo ou ceia. Só pegando aqui, a ceia como é hoje, na verdade não era. A ceia era uma festa chamada festa ágape. A ágape vem de sacrifício. Por quê? Porque cada um trazia uma coisa. É o nosso almoço comunitário. É o que mais lembra a ceia da igreja. Era essa festa de partilha, né? Eu levo o frango, o outro leva a farofa, o outro levava o suco e tal. É como acontece Leva no a interior, boca. né, gente? Como acontece no interior. E aí eles O interior é gastavam assim. tempo Gastavam nisso, tempo e né? dinheiro. Porque o culto, na verdade, é muito rápido. Ou que seja 2, 3, 4 horas, né? Não importa. chega tanto, mas o tempo você sentou ali, você não tem comunhão, você está do lado de alguém, você cumprimenta e tal, mas você não tem um momento de comunhão realmente. A questão que o pastor Gerson falou é muito interessante, que é essa questão da verdadeira ceia, ou da verdadeira comunhão. Eles gastavam tempo, porque eles iam se alimentar, então eles tinham tempo para conversar, e ali, de repente, contar algum problema, dificuldade, o outro poder ajudar, aconselhar. Então, aí realmente é uma questão importante. Orações. Aí vamos bater numa questão que eu falei no intervalo, a questão do tempo. A gente vive num mundo hoje que a gente não tem tempo. É verdade. Você trabalha, estuda, tem as atividades da igreja, ministério. Tem que ganhar e dinheiro. aí, tem que ganhar dinheiro. E que tempo você vai ter para comunhão? É nenhum. Não é verdade? Tem que gastar Então, o de dinheiro repente, que ganha. Tem que gastar o tem dinheiro. que gastar, tem que ir no shopping gastar o dinheiro. E o tempo Eu fico Mas lembrando. Shopping demora. Mas uma coisa que as igrejas hoje eu acho que até puxam um pouco o gancho é usarem outras formas para acontecer isso. Por exemplo, os acampamentos. São os únicos momentos que assim, nós temos São um período raros, né? maior, né? São raros, mas são um Não, período mas isso é muito bom, né? extenso, onde nós podemos ali, durante o intervalo ou lazer, conhecer o outro um pouquinho Passar o dia mais. junto, às Passar o vezes, dia no sábado, exatamente. né? Mas sabe, Também é Saul, maravilhoso. Saul, o pastor Gerson falou algo que a minha ficha caiu em alguns exemplos particulares, né? É ensino. Aquilo que a Ensino. igreja ensina é o que ela vai colher. Exatamente. Eu tenho 2 amigos, 2 pastores aqui que são pastores aqui em Belo Horizonte, moram em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eles são evangelistas de crianças também. E eu comecei a me assustar e, ao mesmo tempo, perceber que é algo de ensino. Eles me ligam quase que diariamente. E no começo, você tem... Oi, o que foi? Não, eu só liguei para abençoar o seu dia, para falar que você é importante, que é bom estar com você, minha família ama a sua. Eu comecei a ficar assustado, porque assim, você liga para alguém sempre para pedir alguma coisa, para perguntar alguma coisa. E Não é quase, normal. E é quase um hábito, assim, você vê que foi aprendido dessa forma, servir, se importar, dar tempo, mesmo nesse mundo louco que a gente vive. Né? Então, eu vejo que comunhão é algo que tem que ser profundo. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, para terminar aqui, né? Nós estamos terminando, mas o pimenteiro aqui, a vida moderna é contrária à comunhão É verdade. que a Bíblia prega. Até dentro da família. Completamente. A modernidade e a hipermodernidade mais ainda. A hipermodernidade, ela é... Tem um amigo meu, o Igor, que ele fala, a hipermodernidade é herética. Ele já chuta Já o balde com água, com tudo, porque ele chega nessa conclusão drástica, que o mundo ocidental, vamos colocar limite, né? O mundo ocidental hipermoderno, ele está querendo substituir por virtual, tudo virtual, né? Tudo substituível. Até as emoções. Emoções, Relacionamento. sexualidade, tudo virtual.
espiritual. Não precisa de mais nada, não precisa de mais ninguém para ser feliz, nem para ir no culto. Eu me basto. Então, a ferramenta infelizmente. que era usada para levar um evangelismo, ou promover, pode ser perversa quando o olhar, quando o ensino é perverso. E aí troca-se a vida na vida, né, que é tão importante, que é o que Deus experimenta de uma maneira fantástica na Trindade, que nós não temos nem noção como é que é isso. Não quero atribuir, a gente não vai aqui atribuir culpas, nem essa é a nossa intenção. Mas a gente tem ouvido muito pessoas, né, falando assim, eu sou cristão apesar da igreja. Eu acho que temo que a gente chega para um momento que nós vamos ter evangélicos não praticantes, se é que a gente pode Não, falar na verdade assim. já existe. Já esse termo, existe, já né? está aí. E acredito Já que são um contados aí os evangélicos não praticantes. é com um certeza. percentual assim que talvez até assuste a gente. Infelizmente, com muita tristeza. Sem querer atribuir, mas atribuindo, né? O que vocês, algumas causas que a gente pode ver, a gente possa levantar, até mesmo para alertar as pessoas, tipo, cuidado com esse tipo de pensamento, cuidado com esse tipo de procedimento, olha, vigia quando começar a acontecer alguma coisa nesse sentido, para você não ser mais uma pessoa dessa forma. Tio Uli, olha só, o pastor Silvio falou a questão da comunhão pelo foco da cruz. Então, eu vou citar aqui o pensamento de um cara que admiro muito, né, faz parte da nossa cristandade aí mais antiga, que é o bispo lá de Hipona, no norte da África, né, que é Agostinho. Agostinho falava assim, naquilo que é essencial, é unidade, eu tenho que ter unidade. Naquilo que é não essencial, aí vem a diversidade. E, sobretudo... E profundo, fala isso de novo devagar, olha só. Eu mesmo quero captar isso. Naquilo Muito que é bom. essencial, é unidade, eu tenho que ter unidade. Naquilo que é não essencial, aí vem a diversidade. Tem né? diversidade. E ele diz assim, ele finaliza assim, sobretudo, sobre todas as coisas, é o amor. Uau. Então, o grande problema que a gente tem hoje nas igrejas, por causa esses evangélicos não praticantes por aí, e aí vai muitos outros termos, né? É porque nós não distinguimos mais o que é essencial. Então, se a gente distingue o que é essencial, por exemplo, se eu distingo que essencial é comunhão com os santos, eu vou ter comunhão com os meus irmãos de hoje, do passado e os futuros. Se eu distingo que a cruz é o centro, eu vou ter unidade com os meus irmãos no centro, que é Cristo, que é a cruz. Agora, quando o centro é uma pessoa, é uma instituição, é não sei o quê, aí vem um monte de frustração que vai me afastar. Por causa de decepções, mágoas, feridas uns nos outros, porque eu esqueci daquilo que é essencial. Então eu volto lá nesse nosso irmão maravilhoso que é Agostinho e falo assim, nós precisamos distinguir o que é essencial e viver no essencial. Cristo, Trindade, cruz, Calvário, como muito bem dito ali pelo pastor Silvio várias vezes, né? A questão do perdão, que hoje nós não falamos muito mais, a própria confissão, que gera unidade, não é verdade? A confissão, o João escreve, quando eu confesso os meus pecados, o que eu vou ter? Eu vou ter comunhão com o meu irmão e perdão. Olha que loucura, quando eu reconheço o meu erro, eu tenho comunhão com o outro e tenho perdão. Está lá na primeira carta de João. E fala que não é através verdade? disso nós vamos ser curados. Vamos ser curados, Tiago Não é? 5,16, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros, aqui ajuda mútua, né? Para quê? E orar uns pelos outros, para ser curados. A gente precisa uns dos outros, tem essa interdependência, mas para isso eu preciso quebrar meu orgulho, né? Eu preciso de ser gente, eu preciso de entender a minha humanidade e ver o outro como humano, parar de cobrar muito do outro, né? Parar de exigir perfeição do outro, entende? Ser gente. Vamos ser gente diante de Deus, resumindo, filhos, tirar adotados, os olhos do homem, né? e colocar realmente em Em Deus. Cristo, não é? Porque se a gente for olhar para o homem, a gente É no realmente vai essencial, decepcionar que é todo Cristo. dia. Acabou. Se o centro do culto é Cristo, eu vou para o culto.